Então, boa noite. Vamos iniciar aí a sessão 2.2. Todo mundo está me ouvindo? João, está me ouvindo, João? Estou ouvindo. Beleza. Na sessão 2.2, pessoal, a gente vai ver a gestão do tempo do projeto. Beleza? É importante sempre vocês estarem entrando no portal de vocês, porque lá o portal ele contabiliza os acessos de vocês, que é um fator importante para comprovar que vocês estão desenvolvendo as atividades de vocês. Então, sempre dê uma olhada lá na pré-aula, na pós-aula desse encontro que a gente está tendo. Sempre faça uma leitura prévia antes da aula da sessão que a gente está trabalhando. Hoje a gente vai trabalhar 2.2, mas na próxima aula a gente vai trabalhar a 2.3. Então, até a próxima aula vocês já deem uma lida em relação a essa sessão. E tem também a questão do desafio nota máxima, né? O desafio nota máxima ele está com um desafio lá para essa semana de 1.100 pontos. Esse desafio ele é interessante para quem ainda não atingiu a quantidade de pontos ideal, mas também é interessante para mesmo que você já tenha conseguido uma boa quantidade de pontos, pois o desafio nota máxima ele estabelece um diagnóstico entre as questões que você tem mais problemas, certo? Beleza, João? Acho que tá só nós aqui, né? Tá só nós, João. É só nós. Tem problema. Se tem um guerreiro, a gente traz essa luta. Porque conseguiu entrar lá pelo grupo, né? Foi, eu consegui no grupo. Pois é, tem um lá no grupo que veio pedir de novo o portal. O pessoal não quer nem olhar no link. Tu entrou lá no grupo, lá eu coloquei o link, tu clicou nesse link do grupo, não foi? Não, eu Ou tu entrou entrei, por foi, eu fora? entrei, entrei direto lá, foi. Tá certo. Porque eu acho que esse link que está aqui, continuar, deixar o navegador. Deixa eu ver se no link entra. No link entra. Só para entender. Então, João, tempo é um negócio fundamental, importantíssimo, né? Dizem que atualmente o tempo e a informação elas são os dois mecanismos que fazem o mundo rodar. Por quê? Porque a informação, como a gente está na era da informação, essa característica do tempo que a gente está vivendo, dos momentos que a gente vive, da era que a gente está vivendo atualmente, não é à toa. Nós estamos cada vez mais reféns de informação, né? Imagina só se a gente tivesse uma informação de como curar a Covid. Ou então, a primeira empresa que conseguia informação de ou como criar a cura para a Covid. Né? Esse pessoal, certamente, eles vão servir como pessoas que vão ter um retorno financeiro, ou pelo menos de reconhecimento de alto grau, né? De uma repercussão mundial. Então, para projetos, o fator tempo, a gestão do tempo, ela é fundamental para que as coisas ocorram de forma bastante eficiente. A gente viu lá no começo de tudo que o fator tempo é um dos principais recursos que os projetos devem estabelecer para poder atingir a eficiência do projeto. Então, para ser projeto, a gente precisa ter um tempo pré-definido, a gente precisa ter um tempo pré-estabelecido. Né? Ninguém vai te contratar, João, sem ter certeza
de que o tempo que aquele projeto vai durar, ou pelo menos a previsão daquele tempo, está muito além da necessidade ou da previsão, da expectativa do cliente, né? Vocês, como profissionais... Qual é a tua área mesmo, João? João Júnior? João? Oi. João Vitor, tua área é o quê? Tu está trabalhando em alguma área atualmente ou está só estudando? Não, só estou estudando, ciência da computação. Certo. Então, o fator do tempo em projetos, João Vitor, ele é bastante importante devido... O Google está falando aqui comigo. O Google ultimamente está muito carente. Toda vez que eu estou dando aula, eu falo alguma coisa, o Google está querendo me responder no celular aqui. Então, a gestão do tempo é um fator de alta importância devido a ser um dos prerrogativos, uma das referências da Tríplice Aliança. A gente viu que os recursos da Tríplice Aliança, as diretivas, as configurações da Tríplice Aliança são justamente tempo, o recurso financeiro e o objetivo, né? É chamado Triângulo de Ferro. Então, os principais processos que auxiliam a gestão do tempo dentro de um projeto, a gente vai ver nesse gráfico aqui dessa seta. Esse gráfico aqui a gente consegue verificar os principais processos de gestão do tempo. A gente pode ver que é uma sequência lógica nessa lista, que justamente essa sequência lógica ela tem um objetivo de proporcionar ao gerente de projetos para que ele não se perca, ou seja, que ele possa efetuar o máximo, utilizar o máximo de tempo possível, utilizar o máximo da eficiência na gestão do tempo, ou seja, utilizando o menor tempo possível para atingir a maior quantidade de objetivos, ou seja, utilizar o tempo de forma assertiva. Então, por essa ordem lógica da gestão dos projetos, a gente estabelece um caminho que já foi testado, retestado, maturado diversas vezes de forma científica, que nos levam a tentar gerir o tempo de um projeto da forma mais objetiva possível. Então, o objetivo principal de gerenciar o tempo em projetos é utilizar alguns processos para planejar datas de início e término do projeto e garantir que os prazos definidos no cronograma de atividades fechado com o patrocinador e com os stakeholders. Então, os processos, a gente vai ver cada um deles. Primeiro processo, definições das atividades, sequenciar atividades, estimar recursos de atividades, estimar a duração de atividades, desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. Então, começando no primeiro processo dessa organização lógica da gestão do tempo, definição das atividades. A gente viu na aula anterior as informações sobre o EAP, né? Vocês lembram o que é o EAP, né? A estrutura analítica do projeto, né? A estrutura analítica do projeto, ela prevê justamente que a gente coloque o projeto e coloque macro informações sobre esse projeto. A gente organize esse projeto de forma a conseguir ter uma visão geral e específica daquilo que vai acontecer, daquilo que é necessário acontecer para que o projeto possa obter êxito. Então, o escopo e o EAP, né, já visto nessas sessões anteriores, eles são bases importantes para o desenvolvimento e gerenciamento de tempo. Por quê? Você não tem como controlar o tempo se você não sabe o que você tem que fazer. Você não vai conseguir controlar o tempo se você não tem a noção da quantidade de atividades que você tem para fazer. Então, o escopo, que a gente já estudou, e o EAP nos dá um primeiro passo. É uma primeira visão, uma primeira dica sobre como a gente vai definir nossas atividades. Então, essa etapa, primeira etapa da gestão do tempo,
ela começa não falando já sobre tempo, e sim falando sobre o que tem que ser feito. Se você conseguir definir aquilo que precisa ser feito, você vai conseguir, com a ajuda de especialistas, saber quanto tempo aproximado vai durar cada atividade. Então, Diego, quando a gente vai executar uma atividade lá de computação, ou de redes, ou de qualquer outra área, a gente tem uma questão bastante importante. Primeiro, o que fazer? E aí, o que fazer a gente definiu lá na definição do escopo, e a gente fez essa definição também na estrutura analítica do projeto. O que fazer? O que fazer é o primeiro passo para a gente conseguir identificar quanto tempo cada coisa dessas que nós definimos anteriormente, que é o que fazer, quanto tempo cada uma delas vai durar. E aí a gente soma e tem uma estimativa bem aproximada sobre quanto tempo o nosso projeto vai durar. Então, por isso que o EAP e o escopo de projeto, eles são importantes para a gente poder conseguir dar uma estimativa aproximada, né? Estimativa aproximada é redundante, uma estimativa sobre quanto tempo o nosso projeto vai durar. Porque tanto o escopo quanto o EAP, ele já traz um certo nível de detalhe de todas as atividades que vão ser feitas. E todas as atividades, elas vão requerer um determinado tempo. Como o primeiro passo da elaboração do cronograma, que a elaboração do nosso cronograma é nosso foco principal da gestão do projeto, nós temos a definição diretamente ligada ao escopo e ao EAP. Pessoal, não basta apenas entregar o produto do projeto, né? A gente sabe que a gente precisa entregar esse produto desse projeto dentro de um prazo pré-definido. Mas qual é esse prazo pré-definido? João, quando for contratado para poder desenvolver um software, uma das coisas que eles vão precisar, o teu cliente, é de uma estimativa de tempo. Sim, o software é esse, já expliquei o que é o software, é esse e tal. E aí, João, tu me entrega esse software em quanto tempo? Né? O cliente vai perguntar, quanto tempo tu vai me entregar esse software? E aí você precisa dar uma estimativa. E é isso que a gente está vendo hoje. A estimativa, o documento principal, quando a gente vai começar a trabalhar sobre estimativa, pessoal, é chegar a essa última etapa, que é o cronograma, essa penúltima etapa, que é o cronograma. Porque depois que a gente tem o cronograma, a gente tem uma noção exata de quanto tempo o projeto, de fato, ele vai durar. Então, entregar no prazo pré-definido é fundamental. Mas como definir um prazo real, né? Um prazo real ele é definido dessa forma. Identifica as atividades e calcula quanto tempo cada atividade vai durar. A partir dessa definição de quanto tempo cada atividade vai durar, você monta o cronograma. Basicamente é isso. Mas existe uma série de detalhes para a gente poder chegar a isso de forma bastante efetiva. Então, esses processos que a gente está estudando, que a definição das atividades é o primeiro, esses processos eles mostram uma maneira bastante organizada de a gente preparar o produto final, que é justamente a questão do cronograma. Ele vai permitir o gerenciamento mais fácil do projeto. Então, os gerentes de projetos, eles são muito cobrados em relação a tempo, né? Toda vez que a gente está trabalhando por um projeto, existe uma pressão gigantesca do tipo, o cliente pediu o projeto, você deu uma estimativa de, o projeto vai demorar 6 meses. O cliente, não, mas isso é muito tempo, então vamos fazer um ajuste, eu vou procurar outro, esse projeto vai demorar muito, e aí você tem que ter o poder de persuasão e de demonstrar para o cliente de que aquilo dali que você vai fazer é algo de fato que tem um nível de qualidade e que exige de fato tempo. Você pode até fazer em menos tempo, mas isso vai comprometer a questão da qualidade, né? Que a gente viu lá, qualidade, tempo e dinheiro, né? Ou seja, custos, custo financeiro, custo de tempo e a qualidade. Se você dá muita atenção para se você requer muito de os outros acabam ficando comprometidos. A gente viu isso ainda em sala de aula, né? Na época que a gente teve as
aulas presenciais. Então, diante dessas pressões do gerente de projetos, os gerentes mais experientes, eles já conseguem administrar essa ansiedade dos clientes ao ponto de conseguir demonstrar para os clientes que o projeto ele precisa, de fato, de um tempo para poder ser executado de uma forma qualitativa e que atenda as expectativas interessantes para o cliente. Ao ponto de ter alguns gerentes de projeto, alguns responsáveis por execução dos projetos, ao ponto de eles chegarem e dizer assim, não, eu só faço se for nesse tempo. Menos do que isso, eu não vou fazer, porque o cara vai preferir perder o trabalho, o serviço, né? Ele vai preferir perder o projeto do que fazer um projeto em que seja feito às pressas e o nível de qualidade caia. Por que isso? Por que, Diego? Sabe por que, Diego, isso? Tem noção? Isso, né? Exatamente. Isso mesmo, né? Porque é o seguinte, pessoal, o cliente, ele vai exigir, ele vai fazer força contigo para poder você entregar o projeto sempre no menor tempo. Ele vai pedir para que você tenha, que esse projeto tenha o menor custo e a máxima qualidade, que seria o ideal, mas a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Alguns gerentes de projeto, eles não aceitam a interferência do cliente quando se trata em relação a tempo e dinheiro, sobretudo porque na hora que chegar o projeto lá no final, você pega e cede. Ah, tá bom, então eu não vou fazer em 6 meses o sistema, a gente vai fazer de fato em 4 meses do jeito que tu está falando. Quando você vai fazer esse projeto com pressa, o nível de qualidade vai cair e o cliente vai dizer que tudo é culpa sua, nada é culpa dele. Não foi culpa dele ele ter diminuído o prazo, foi culpa sua ter aceitado entregar o projeto em um prazo menor. E é isso que vai transparecer para a sociedade de forma geral, para a área que você trabalha, para o meio que você trabalha. Olha aí, tá vendo o sistema porco que Diego Chagas fez lá e apresentou para o cliente? Ou seja, a gente acaba se queimando. Então, muitas das vezes é mais interessante a gente treinar a nossa capacidade de demonstrar para o cliente que o tempo necessário para executar o projeto, existe um tempo mínimo. Apareceu, Diego? Pois é, eu estou escutando aqui. Ah, Aí estou beleza. escutando terminar aí para não comentar. Aquilo. Então, para a sociedade de forma geral, quando o teu projeto aparecer de uma qualidade ruim no mercado, ninguém vai acreditar que é porque tu fez em um tempo a menor, ou que tu foi pressionado a fazer em um tempo menor. O que eles vão ver é o teu nome e o teu sistema. O que aconteceu, ninguém vai querer nem saber. E aí você acaba se queimando, né? Do tipo dizer assim, rapaz, eu não acredito que foi fulano que fez esse sistema. Pá, fulano trabalha tão bem, não sabendo ele que teve uma pressão louca para poder entregar o sistema de qualquer jeito. Então, além de todas as outras características que os profissionais da área de TI precisam ter, ele precisa também saber convencer os seus clientes a aceitar os prazos mínimos estabelecidos para desenvolver os sistemas com qualidade. E uma das estratégias é estudar justamente a gestão do tempo, que é o que a gente está fazendo hoje. Então, os gerentes de projetos, eles são cobrados o tempo todo, mas aí a gente precisa ter essa malícia de conseguir convencer o cliente a aceitar o nosso prazo. Uma das formas é mostrar o cronograma. Com esse cronograma, que é o que a gente pretende entender daqui ao final dessa aula, a gente consegue mostrar para o cliente a quantidade de atividades, o tempo que cada atividade requer, a quantidade de pessoas que vão trabalhar e assim por diante. Então, a gente tem que entregar tudo ok até o dia tal. É isso que a gente ouve dos nossos clientes ou dos nossos chefes, né? Se você trabalhar em um determinado departamento dentro de uma empresa. E para isso você não pode gastar mais do que isso, né? A gente recebe sempre essas diretivas de tempo e dinheiro. Então, ainda Professor, pode falar, Diego. professor, eu vi que você comentou um pouquinho de tempo, né? E ano passado a empresa que eu trabalho, a gente estava fazendo
uma obra lá na oficina central nossa, do Sim, combustível, então, aí eu vi que teve um momento lá que não tinha mais tempo, entendeu? sim, E eu percebi também que não tinha mais, e aí teve tipo assim, teve uma reunião que o nosso gerente geral falou assim, cara, vamos assumir tudo. Aí eu, caraca, velho, o que aconteceu com o nosso... Porque a operação está assumindo tudo, faltando um monte de coisa para fazer, umas coisas assim que aconteceram que surpreenderam a gente lá no dia a dia. E tu acha que isso aconteceu por quê, Diego? Eu não, porque assim, a gente tinha um contrato com a Vale, né? E a Sim, Vale, a gente teve que utilizar a nossa oficina antes que a obra acabasse, entendeu? Então, a gente não sim, podia esperar mais, porque o nosso contrato de utilização da oficina da Vale estava acabando. E a Vale não queria renovar mais, entendeu? entendi. E aí a gente teve que entrar, como é que eles falavam, né? Entrar para dentro. Que é justamente isso que a gente viu nesse slide, né? Normalmente o cliente ou o nosso superior chega, ó, tu tem até tal dia, te vira. E aí, o trabalho, a maioria das vezes, quando acontece esse contexto, você acaba executando uma atividade de má qualidade e aí só você se queima, né? Mas a gente, de repente, trabalhando, mostrando um cronograma mais uma coisa mais científica, que é um cronograma de desenvolvimento das atividades, é uma das estratégias de a gente levar a convencer o nosso chefe ou o nosso cliente a aceitar o prazo do qual a gente está estabelecendo. Então, ainda como parte dessa definição das atividades do projeto, a gente tem a utilização de marcos, né, ou também chamados de milestones, que são os pontos significativos dos projetos, tais como aquelas entregas do produto final e a entrega dos pacotes definidos lá na estrutura analítica do projeto, né, no EAP. Tudo isso são definidos em reuniões de apresentação do projeto e, junto com esses pacotes, são definidas também as datas importantes, como fechamento de contrato, como a validação das entregas críticas e assim por diante. Uma das definições, uma das formas de a gente conseguir fazer a definição das atividades é utilizar o que a gente chama de estratégia de criação do diagrama de redes. O que é um diagrama de redes? O que é a estratégia de diagrama de redes? O objetivo, por exemplo, de um determinado processo, né, desse processo que a gente vai ver agora, é justamente obter um diagrama de redes, né, que eu vou já mostrar para vocês, explicar com detalhes. O que esse diagrama tem? Ele contém todas as atividades que precisam ser realizadas e as interligações entre elas. O que é uma interligação? Uma ação que depende de outra ação, ou uma ação que é feita antes de outra ação, ou ação que é feita depois de outra ação. Então, nesse diagrama aqui, cada atividade ela é colocada dentro de um quadrado, como a gente pode ver aqui, né? Dentro de um quadro. E essas atividades, essa ordem de execução segue uma sequência lógica, onde essas setas elas mostram justamente a relação que a gente chama de relação de dependência. Por exemplo, construir quiosque, que é aqui esse retângulo, ele depende de conseguir voluntários e de comprar materiais. Beleza? Então, a gente só pode executar esse retângulo se os outros dois anteriores forem executados anteriormente. Então, isso lembra também, em algum momento vocês talvez devam ter ouvido falar de fluxogramas, né? Isso lembra muito uma questão de fluxograma, mas aqui a gente chama ele de diagrama de rede. Vou já explicar mais detalhes sobre o diagrama de redes. Esse diagrama ele vai nos ajudar a demonstrar, a organizar todas as etapas. Tá, a gente definiu as etapas lá no EAD, no EAP e lá no escopo. Se lá ainda não tiver o detalhamento mais, como posso dizer, minucioso das etapas, esse é o momento de a gente poder definir. Então, por exemplo, a gente vai fazer
um churrasco. Se a gente for fazer um churrasco, a gente tem lá a etapa de assar a carne, de tomar cerveja, de ouvir música, mas para eu começar a tomar cerveja, eu preciso comprar a cerveja. Isso é uma etapa. E para comprar e também para tomar cerveja, eu vou ter que colocar a cerveja para gelar. Então, isso é uma outra etapa. Então, essas duas etapas nos levam a executar essa outra etapa. Então, é isso que a gente precisa fazer. É definir todas as etapas, interligar essas etapas, essas atividades, por meio de dependência. Então, esse gráfico, apesar de ele ser muito simples, ele nos mostra uma série de coisas bastante interessantes, como, por exemplo, o que a gente chama de paralelismo em atividades. O que é um paralelismo em atividades? Duas atividades que são feitas de forma paralela, né? E em que momento a gente vê isso? Vem aqui em conseguir voluntários e comprar material. Essas duas atividades, elas são independentes, uma não depende da outra para poder ser executada. Então, elas podem ser feitas de forma paralela, da mesma forma de desmontar o quiosque e limpar. Então, depois que foi pintado o quiosque, você pode desmontar o quiosque e, paralelamente, simultaneamente, você vai limpar o quiosque. Essa definição detalhada das atividades, pessoal, é muito importante dentro de projetos, porque ela vai nos demonstrar, sobretudo, a quantidade de pessoas que vão estar trabalhando no nosso projeto. Então, você pode utilizar 4 pintores para poder pintar o quiosque, digamos, mas certamente, ou somente uma pessoa, mas para desmontar o quiosque e limpar ao mesmo tempo, do jeito que está aqui, de forma paralela, você vai precisar de equipes diferentes, ou então de pessoas diferentes. Então, os projetos, normalmente, as etapas devem acontecer de forma paralela, para poder se ganhar mais tempo. Quanto mais paralelismo tiver dentro do diagrama de redes, maior vai ser a eficiência da gestão do tempo. Agora, lógico, existe um limite em relação à quantidade de atividades paralelas que devem ser construídas. Primeiro, porque umas precisam que outras sejam executadas para poder elas serem executadas. Por exemplo, em uma casa, você só vai conseguir construir a parede se antes você conseguir construir o alicerce, né, ali chamado também baldrame. E você só vai conseguir construir o telhado se antes você conseguir construir as paredes. E antes da parede, o baldrame. E antes do baldrame, a terraplanagem. Então, existe todo uma questão de organização da execução das atividades. Porém, se você chama uma maior quantidade de pessoas para trabalhar, você vai conseguir desenvolver atividades paralelas de forma mais eficiente. Então, seja esse diagrama de rede um roteiro que exibe todas as atividades específicas que elas se encaixam para cumprir um projeto, ou seja, uma pequena orientação, o diagrama de redes sempre vai ser uma ferramenta bastante interessante para a gente conseguir gerenciar o tempo. É a primeira parte do gerenciamento do tempo, a primeira ferramenta. Então, como fala o nosso texto, a base para um bom diagrama de redes é começar pela elaboração de uma lista de precedência. O que é uma lista de precedência? Né? A lista de precedência, pessoal, é identificar quem precede o quê. Ou seja, a atividade de telhado, ela é precedida por alguém? Sim, o telhado só pode ser feito depois, ou seja, com a precedência da construção das paredes. As paredes, essa atividade, ela tem uma precedência? Tem. Qual é a precedência dele? O baldrame, né? Ou o alicerce. As paredes só podem ser construídas por questões lógicas se já tiver o alicerce. Então, depois que a gente definiu as atividades, a gente define quem depende de quem, beleza? Que é chamado lista de precedência. E essa lista, ela pode ser gerado, né? Ela vai gerar um método de diagrama de precedência que é chamada de MDP, ou ainda atividade no nó, chamada ANN, que o gerente de projetos consegue atuar de modo a preparar os dados para o diagrama. Beleza.
Por que que a gente, um exemplo, né? Se a gente quiser, como esse exemplo aqui, se a gente quiser pintar a parede, né, a gente precisa antes construir a parede, né? Não dá para pintar a parede sem antes construí-la, né? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma outra coisa. Beleza. Então, ainda falando de diagrama de rede, os responsáveis pelo diagrama de rede, eles devem fazer as perguntas para cada atividade. Uma, para poder a gente criar a questão da precedência. Quais outras atividades devem ser finalizadas antes que essa atividade possa ser iniciada? Segunda pergunta, quais as atividades podem ser feitas ao mesmo tempo que essa atividade, que é o que a gente chamou de paralelismo, né? Quais as atividades não podem ser finalizadas imediatamente depois que essa atividade é finalizada? Então, ou seja, a finalização de uma atividade, ela precede, ela é precedente obrigatória para iniciar a próxima atividade. Então, são questões que a gente precisa responder para poder organizar o nosso diagrama de redes de forma efetiva, certo? Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, fazerem aí no caderno de vocês, durante 5 minutos, é, um, uma lista, um diagrama de redes, onde vocês precisam colocar pelo menos uma situação paralela, e esse diagrama de redes ele tem que ter pelo menos 6 atividades. Pode ser o que vocês quiserem, sobre qualquer tipo de situação, né? Seja montar uma estante, ou fazer um bolo, ou limpar a casa, ou se tem uma situação paralela, vocês não vão poder fazer sozinhos, né? Vocês vão precisar da ajuda de pelo menos mais uma pessoa. Então, o que eu quero que vocês façam? Escolham um, um objetivo, e aí esse objetivo vocês vão criar um diagrama de redes, onde vai ter pelo menos 6 atividades. E nesse diagrama tem que ter pelo menos uma situação de paralelismo. 5 minutos, são 8 horas, 8 e 5, eu chamo vocês de novo, beleza? Dúvida? Diego, João Júnior, João Vitor? Beleza. Rapidinho aí, professor. Eu quero que vocês criem um diagrama de rede, que é o que eu estava explicando, onde vocês vão dizer assim, professor, eu escolhi fazer um diagrama de rede sobre como fazer um bolo. E aí tu coloca a primeira atividade, aí faz a seta, a segunda atividade, a terceira, a quarta, são no mínimo 6 atividades. E nesse diagrama tem que ter uma situação de paralelismo. Essa situação, ou seja, onde 2 atividades são feitas ao mesmo tempo. Tem que ter pelo menos uma situação dessa. É isso. Vocês fazem no caderno de vocês e já já eu pergunto para vocês o que deu. Ok. Vocês podem até fazer grande no caderno, porque eu posso disponibilizar para vocês, vocês demonstrarem. Vocês podem mostrar direto na câmera mesmo. Vocês podem fazer no computador. Quem está no... Tá todo mundo no computador ou tem gente aí no celular? Eu tô no celular. Beleza. Então, Então, tá lá. beleza. Então, vocês podem fazer no caderno e mostrar na câmera. Só mostrar, aproximar a câmera de vocês do celular no caderno, para a gente ver como é que ficou aí a criatividade de vocês. Qualquer atividade, pessoal. 5 minutos. Manuel.
E aí, meus queridos, o que deu aí em termos de diagrama de rede? Vamos lá, rapidão, que agora que eu lembrei que eu não podia nem estar fazendo isso, porque nosso tempo é muito curto, a gente é só uma hora, né? Essa turma de hoje é blended, ainda tem coisa para dedéu para a gente ver. Mas, vamos lá, o que vocês viram em termos de diagrama de redes? Quem é o primeiro a se acusar aí? Diego? Ih, já teve gente até que foi embora só para não fazer o exercício. Tinha mais gente aí. Eu não fiz aqui, mas não sei se está muito certo, não. Eu fiz assim. Não tem problema. Liga a tua câmera aí, deixa eu olhar. Deixa eu virar aqui. Mais ou menos assim que eu fiz. Certo. Então, Olhando. tu virou a câmera. Ah, peraí, só um minuto. Tô com o celular demais. Já calma, fica frio. É só não mexer muito. Tá. Certo. Não, dá para olhar direitinho aqui. E qual é o teu objetivo com esse diagrama de redes? Eu, tipo assim, eu botei o início do projeto, né? Eu lembrei da execução da atividade, que tem que definir o escopo, né? Sim. A dentro do escopo, eu acho que dentro do escopo a gente consegue criar um cronograma e gerenciar esses custos, né? Eu acho, imagino, não tenho certeza. E dentro da execução, a gente tem que também aprimorar aqui os recursos a utilizar. Uma ideia assim, mais ou menos, que eu imaginei, né? Eu não sei nem se já fiz o projeto, mas eu criei logo um fim aqui. Eu acho que deve ser dessa forma, entendeu? É. O... Na definição do escopo, eu consigo fazer esse escopo. Acho que sim, né? Sim, não, tá certo. Aí tá claro que tem paralelismo. A partir do momento que tu inicia o projeto, tu colocou a execução das atividades e a definição do escopo. Aí tu colocou paralelamente duas atividades. Na verdade, essas estão paralelas. E aí, quem está mais paralelo aí? Recursos a Esse utilizar. daqui vem para cá. Esse É, aqui vem para cá, né? sim, tá dando para olhar a Eu não sei seta. se esse aqui vinha para cá ou se ele vinha para cá, né? Vinha para cá. Não, independente disso, eu preciso só que vocês saibam entender o que é paralelismo, né? E esses três elementos, custos, cronograma e recursos a utilizar, também estão em formato de paralelos. Por quê? Porque eles estão em um segundo nível, em uma segunda camada. Beleza, é isso mesmo, Diego. Obrigado. Valeu, professor. João Júnior, o que tu fez aí em termos de diagrama de rede? Professor, eu construí aqui uma piscina. Liga a sua câmera aí, por favor. Pronto. Aí, Olhou? tô olhando. Agora, isso. Pronto. Ó, fiz a construção aqui de uma piscina. Eu Certo. montei todo o escopo do Dinho. Aí eu contratei trabalhadores para escavar. Depois contratei trabalhadores para construir as paredes. Aí ficou paralelo aqui, ó. Trabalhadores para aplicar manta e depois trabalhadores para azulejo. Peraí, a gente não está conseguindo enxergar. Vira o celular, para poder colocar ele de lado. Vira o celular de lado, porque ele está em Ó, pé. Isso, assim. Beleza, deixa eu ver o que está paralelo aí. Isso. ó. Afasta só mais um pouquinho. Afasta mais o celular, porque ele está do teu caderno. Eu acho que travou. Deu para ver? Isso, agora sim, deu para ver. Onde é que termina o teu diagrama de redes? Bem que depois que o projeto termina, eu ainda Ah, vou precisar ainda de trabalhadores para fazer manutenção e certo. aqui bem que termina ela para a piscina ficar pronta para uso. Tá. Mas, João, aí não ficou nenhuma atividade paralela. O que está acontecendo de forma paralela? Aí está tudo linear. Ó, no caso eu botei bem aqui, ó, só os trabalhadores da parede, da manta e os azulejos, eles têm que trabalhar paralelo, não é isso? Mas
aí o teu diagrama ele não está mostrando paralelo, ele está mostrando todo mundo em uma linha só, todas as atividades em uma linha só. Olha aqui de volta agora para a minha janela, para eu te mostrar o paralelismo de forma mais clara. Tá olhando peraí, deixa eu colocar aqui. E Ó, tá observando aqui, ó, o desmontar quiosque, João, ele saiu aqui, quando terminou, depois que terminou de pintar o quiosque, ele começou a atividade de desmontar o quiosque e começou a atividade de limpar o ambiente. Então, dessa atividade, quando ela foi finalizada, começou duas outras. Isso é paralelismo. Essas duas atividades acontecendo ao mesmo tempo. O teu desenho, ele ficou assim, ó. Ficou uma atividade, depois outra atividade, depois outra atividade, depois outra atividade, e assim por diante. Ou seja, para ter um paralelismo, é preciso que pelo menos uma atividade ela gere outras duas atividades, entendeu? tá, certo, certo. Isso aqui, ó, essa atividade aqui, né, que é 1, 2, 3, 4, que essa atividade 4 aqui, ela gerou a 5 e a 6. Isso aqui é paralelismo, porque quando terminou a 4, tu pode começar a 5 e a 6, certo? Certo, certo. Beleza. Deixa eu ver mais aqui. Cadê os outros colegas? Cadê o aplicativo? Meu Deus. João Vitor Dantas. João Vitor Dantas, meu filho. Oi, E aí, tudo bem? tudo. Deixa Beleza. eu mostrar aqui. Mostra. João Júnior, tu pode desligar a tua câmera para não consumir a internet. Dá pra olhar aí? Um pouquinho mais para trás, Dantas. No caso aqui, professor, eu fiz uma receita de bolo, né? Que o senhor falou lá também do exemplo. Sim. Aí eu iniciei, né? Defini os materiais, no caso. Aí logo aqui eu fiz os custos, que é ter. Logo depois a receita, né? Sim. Aí logo depois eu fiz aqui a confeiteira que ia executar. Aí aqui é a execução dos ingredientes, né? Logo depois eu finalizei o tempo dele que foi pro forno, no caso, e o bolo pronto, né? Eu creio que o paralelismo aconteceu aqui na receita, confeiteira e execução dos ingredientes, é isso? Um pouco mais para trás a câmera, mais para trás. Para a gente olhar. Não, tu está aproximando, mais para trás. Mais alto, mais longe do caderno, mais longe do caderno. Um pouquinho mais longe. Certo, exatamente. Então, definição dos materiais, ela está sendo, ela começa, né? E depois disso, o custo Isso. Aí a receita aqui, né? e a receita, né? O custo e a receita estão sendo feitos de forma paralela. É isso mesmo. Então, vocês entenderam bem o que eu quis dizer quando a gente falou sobre paralelismo. Beleza? Baiman, vou mostrar o teu, Baiman. Baiman tá aqui. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu... Tá aqui. Então, os exemplos né, desse relacionamento entre si, essa questão aqui é só uma questão mais, como eu posso dizer, de nomenclaturas, quando a gente acaba se especializando mais nessas questões de diagramação, de, dos diagramas de rede, né? Ou seja, a gente acaba querendo se especializar cada vez mais.
Então, os exemplos de tipo de relacionamento lógico como diagrama de rede é o TI, que é preciso terminar uma camisa para poder pregar os botões. Esse tipo de relacionamento é o mais comum. Um começa e o outro, um termina e o outro começa. Depois tem o início de ir para ir, que é uma empresa só vai divulgar uma promoção nas redes sociais e meios de comunicação quando ela iniciar a loja física. Então, são apenas exemplos daquilo que a gente acabou de trabalhar, que a gente acabou de fazer. Peraí, deixa eu voltar aqui para o... Então, isso foi a estimativa utilizando o diagrama de redes. A gente fez uma estimativa de quê? A gente fez uma estimativa de quem está precedendo a quem, né? Isso dá uma visão, pessoal, muito interessante para o projeto, porque você começa a olhar o projeto de forma muito minuciosa. Você começa a enxergar coisas que antigamente você não enxergaria. Em situações simples, como, de repente, construir uma piscina, fazer um bolo, são coisas bastante elementares, que valem a pena, sim, fazer um diagrama de redes. Mas quando as nossas atividades normalmente são muito mais complexas no nosso cotidiano, e um diagrama de redes ele pode ajudar bastante. Então, depois que a gente fez uma sequência sobre quem precede quem em relação às atividades, a gente pode começar a fazer a questão da estimativa dos recursos de cada atividade. O que é estimar os recursos para cada atividade? É identificar o processo e quantificar a quantidade de material, de pessoas, de equipamento, de suprimento que vai ser utilizado para executar cada atividade dessa que vai ser realizada e que você definiu e você desenhou ali no seu diagrama de rede. Então, essa estimativa, ela pode até aparecer com o nome da pessoa responsável, inclusive para poder ficar mais interessante. Por exemplo, uma tabela aí com a estimativa de recursos, né? Qual a atividade ou qual a tarefa? Subir paredes. Essa é a tarefa. Quais são os recursos? A gente vai utilizar 2 pedreiros, 2 ajudantes. Qual o tempo ótimo para fazer isso? Ou seja, o tempo ótimo normalmente é o menor tempo que a gente poderia fazer para poder subir as paredes. Digamos que os pedreiros estão completamente, os pedreiros e os ajudantes, eles estão em um desempenho máximo, então doido para terminar o serviço. Então eles vão fazer tudo com muita rapidez, né? Digamos que todo o material está disponível, está tudo pronto, e o melhor tempo que a gente pode fazer, o melhor tempo, ou seja, o tempo mais ótimo é em 5 dias. Então essa parede vai demorar 5 dias para ser executada. Beleza. E o que seria o TM? O TM é o tempo médio. Ou seja, o tempo médio é um tempo que dá ali uma folga para fazer de forma tranquila, plena, sem pressa, levando inclusive uma estimativa em relação ali a algum tipo de probleminha que possa vir a aparecer. E o TP é o tempo péssimo, né? Ou seja, é o tempo que a gente vai definir como sendo um tempo. Aconteceu, um pedreiro ficou doente, o pedreiro ele se machucou, ou então faltou material, ou então os tijolos eles estão quebrando com muita facilidade, ou seja, qualquer tipo de problema. Então, na pior das hipóteses, a gente vai demorar 9 dias para poder construir essa parede. Então, repare que nesse exemplo, a gente tem a estimativa do tempo otimista, o TO, o tempo realista, que é o tempo médio, né, o TM, tempo médio, e o tempo pessimista, que é o pior tempo, e o chamado TP. Também o tipo de recurso que é necessário para a gente poder executar essa atividade, que aqui nesse primeiro, no caso, são os 2 pedreiros. Então, é bom a gente sempre lembrar que a gente pode também inserir as estimativas de equipamentos, salas, se é necessário telefone, todo tipo de material a gente pode colocar aqui, certo? Isso já vai ser interessante para quando a gente for realizar cálculos mais no futuro. Quanto mais detalhes a gente insere nesses tipos de quadro, mais a nossa vida fica fácil
lá na frente. Então, o importante é identificar os recursos e as especialidades e tempos necessários de cada uma das atividades. Então, a montagem da parede, a gente tem aí a mesma forma. Um dia, a melhor montagem da laje, né? Montagem da laje. Um dia é o nosso melhor tempo, 2 dias é um tempo médio e 3 dias é o pior tempo, um tempo para o pessimista, né? Os recursos que a gente utiliza são esses aqui. Então, a gente faz isso a partir de onde? A partir do diagrama de redes. Conseguir voluntários, comprar material, construir quiosque, pintar. A gente pega esse diagrama de redes e a gente cria essa estimativa de recursos, né? Pelo quadro anterior, que a gente pode entrar no próximo passo, que é justamente a elaboração do cronograma, que a gente faz uma estimativa de duração de estimativa. Faz uma estimativa da duração de cada atividade. Esse processo no qual a gente vai calcular a duração das atividades que vão estar no cronograma e realizar a estimativa mais aproximada, levando em consideração as atividades que foram pré-estabelecidas. Então, é bastante elementar isso. Identifica quais são as atividades. Identificou as atividades, a gente começa a saber quem é a atividade que precede a outra. Quem precede quem? Quem vem, quem é para executar uma atividade, quais são as outras precedentes. Depois disso, a gente estabelece um tempo péssimo, médio e um tempo ótimo. A partir daí, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada PERT. O que é a ferramenta PERT? A ferramenta PERT, pessoal, ela leva em consideração uma média, né? Ela tem uma fórmula para a gente poder calcular uma média interessante para a gente poder calcular, colocar lá no cronograma e dar uma estimativa mais precisa. Então, de onde a gente pode estimar a duração das atividades? Lá a gente já tem uma ideia da atividade, mas existe uma técnica que é bastante utilizada para a estimativa da duração das atividades, que é conhecida como PERT, né? Program Evaluations and Review Technique, que ela vai se basear justamente em 3 estimativas. Uma mais otimista, ou a mais curta, uma para a realização da atividade do projeto, o TO, e uma duração mais provável para ele, que é o TM. Então, e uma mais pessimista, que é mais longa, né, a TP. A partir delas é utilizado o seguinte cálculo para a gente estimar o tempo. Então, TE é a estimativa do tempo. TO a gente já conhece, que é o tempo ótimo. TM é o tempo médio. E TP é o tempo péssimo. E aí a gente vai colocar isso tudo sobre 6, realizar esse cálculo e a gente chega a médias sobre como o tempo médio para cada atividade dessas. Então, as estimativas de duração, elas são fornecidas normalmente por pessoas, por grupos, por times que possuem uma experiência em relação a uma determinada atividade. Se você nunca construiu uma parede, você não vai saber quanto tempo uma parede vai demorar para ser construída, né? Se você nunca subiu uma coluna, você não vai conseguir dar esse tempo aqui de estimativa. Então, o que a gente faz? A gente tem que falar com os especialistas. Aí, depois que você pegou essas informações especialistas, a gente joga essas informações nessa fórmula para a gente ter o TE, que é o tempo estimado, né, para essa atividade. Então, a estimativa, normalmente, pessoal, é elaborada de forma progressiva. Nesse processo de qualidade que a gente tenta buscar para poder executar o nosso projeto, definir o tempo de forma adequada, utilizando fórmulas, é muito importante e eleva os nossos números, os nossos dados a um momento a uma situação de alta qualidade em relação às nossas respostas. Beleza? Então, o nosso próximo passo, depois que a gente calculou aquela média, a gente colocar as atividades predecessoras e o TE calculado no PERT.
Então, organizamos as atividades, né? Novamente aqui as atividades, e a gente coloca aqui a duração. Da onde é que é essa duração? Duração a partir lá do cálculo do TE. Né? O TE, que é calculado aqui nessa fórmula. TE é igual a TO mais 4TM mais 4TP sobre 6. E aí a gente joga esse TE aqui no tempo da duração. E aí a gente começa a organizar essas atividades, esses TEs, por meio de uma forma de identificar quem é predecessor do outro. Isso aqui a gente já sabe, a gente já fez isso daqui, a questão das atividades predecessoras, né? Escolher um terreno, o nome dessa atividade, ele chamou de atividade A, e não tem ninguém antes dele. Verificar a documentação, ele chamou de atividade B. Tem alguém antes dele? Tem a A. Para a gente executar a B, que é verificar a documentação, a gente precisa primeiro executar a A, que é escolher o terreno. Aqui, pessoal, a gente está criando um quadro que vai levar em consideração a atividade, quem vem antes de quem e em relação à duração das atividades que a gente calculou lá em TE, certo? Observe que em alguns momentos vai acontecer a questão do paralelismo. Então, aqui, levantar parede, ele chamou de L. Beleza. E ele diz que a atividade predecessora de L é G e K. Então, porque provavelmente esse diagrama de redes que não está mostrando aqui, temos a atividade L, certo? E essa atividade L, para ela ser executada, a predecessora, né, é a G e K. Então, antes dela, temos aqui G e K. Então, como é que fica essa organização? Fica desse jeito. Certo? Então, a L, ela é precedida pela G e K. E isso daqui é o que a gente já viu e a gente chama de paralelismo, né? Escrever com mouse é péssimo. Paralelismo. Então, isso é o diagrama de redes. Nós temos também o diagrama de setas, que ele é muito parecido com o diagrama de redes. O diagrama de setas, pessoal, quando a gente consegue estimar o tempo que vai levar para cada atividade, a gente pode construir o de nosso diagrama de redes, né? Beleza. Mas esse diagrama de redes, ele tem uma informação que esse diagrama de setas tem uma informação que o diagrama de redes não tinha, que é o tempo, a estimativa de tempo. Que ela vai ser interessante porque a partir daqui a gente vai conseguir calcular uma série de informações. Então, para a gente poder tomar o café da manhã, ou preparar o café da manhã, ele colocou aqui uma atividade inicial, e aí ele inicia 4 atividades paralelas. Por isso que essas atividades, elas têm, dessa situação, ele está saindo 4 setas, né? Ele vai ao mesmo tempo esquentar a água, que vai demorar 12 minutos, esquentar a água, vai esquentar tomada, ele vai preparar o café, 8 minutos, e ele vai arrumar a mesa, 2 minutos. E aí ele chega a uma outra situação, nessas situações. Depois eles vão colocar, depois que ele esquentar a tomada, não sei o que ele quis dizer com isso, eu ia dizer que era esquentar a frigideira, mas tudo bem, ele vai colocar uma manteiga, que vai demorar 0,5 minutos, meio minuto. Ele vai colocar o ovo para ferver, vai servir o café, vai preparar cereal, ou seja, o diagrama de setas está ali nos mostrando o tempo, certo? De cada atividade. A gente poderia fazer a mesma coisa no nosso diagrama de redes.
E esse diagrama de redes, inclusive, tem uma numeração, mas essa numeração aqui não é o tempo. Essa numeração é uma identificação, certo? Tem o diagrama de setas, é que vai ter, de fato, o nosso tempo. Beleza? Pessoal, a gente já está chegando aí a 1h20, né, de aula, que isso já ultrapassa o nosso tempo que está previsto, que é de 1 hora, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou mandar para vocês este slide, que esse slide ele é baseado naquilo que tem no livro, e ele tem uma atividade lá, que é justamente essa atividade aqui, tá? Eu vou pedir para que vocês tentem fazer essa atividade, dêem uma lida no material, tentem fazer a atividade, é bastante simples, praticamente aquilo que a gente já viu ainda agora, né, para poder realizar esse quadro, né? Na verdade, tem duas atividades, mas eu vou pedir para vocês fazerem somente uma, que a outra a gente faz em sala, beleza? Essa atividade bem aqui que é para fazer. Certo? Na verdade, isso aqui não dá, porque tem a resposta já no slide, né? Então, não vou mandar o slide para vocês, aí vocês fazem, né? Melhor. Vocês leem um livro. Vocês podem até tirar logo um print daí, que aí vocês fazem um print e fazem essa atividade e me mandam lá no grupo do WhatsApp o que vocês responderam. Beleza? João Vitor, João Júnior, Diego Dantas e Baiman. Beleza, professor. Já tirei o print. Tirou o print. Beleza, João. Beleza, Diego. Então, crianças, é isso. Deem uma olhada no material da próxima aula, que é a sessão 2.3, e postem até amanhã para mim esse pequeno exercício, que lá a gente vai tocando para poder ir consumindo esse conteúdo. Mas é importantíssimo que na próxima aula vocês deem uma olhada na sessão 2.3, tá, pessoal? Porque o nosso tempo é muito curto. Eu não consigo explicar todo o conteúdo para vocês se vocês não derem uma lida. Tá bom? Beleza. Beleza. Ok, professor. Beleza, meus amigos? Então, a todos uma boa noite, um bom feriado e até lá no grupo do WhatsApp. Fiquem em casa. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tá na praia aí, professor. Fica em casa. Tá certo. Um abraço. Alô.